Os milagres está nesse lugar. Irmãos, um momento importante nessa hora da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Vou ler o texto. Logo após eu ler o texto, se coloque de pé por bondade. Logo após a leitura do texto, eu quero que o presbítero Valtair, faça uma oração depois do meu texto. Amém? Oh glória! Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 2, o versículo 39, apenas. Eita Jesus! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo é o número 39 apenas. Atos do Espírito Santo, irmãos. Capítulo 2, 39, vai dizer assim: porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e todos os que estão longe, todos os quantos o Senhor chamar. Aleluia. Vamos repetir? Repita comigo. Porque todas as promessas é para vós e para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Meus irmãos, Rotaí chega aqui orando juntamente com a igreja. Paz do Senhor. Vamos orar, né? Então, para que Deus nessa noite venha falar conosco mais de perto, né? Amado e eterno Deus, nesse momento estamos aqui, ó Deus, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria, Pai, para que tu usa o teu servo, Senhor, nesta palavra, nessa noite, Senhor, será trazida aqui, Pai querido, também que a igreja, Senhor, abre o seu coração e receba, Senhor amado, nome dos céus aí, ó Pai. Vai tomar conta do teu povo, da tua igreja nesse momento, para que possamos, Senhor, nos alegrar e comer esta palavra, Senhor, que será aqui nessa noite pregada, Senhor, através do teu vaso, Jesus. E assim te adoramos no nome do Senhor. Amém. Maravilha. Glórias a Deus. Aleluia. Tome teu assento, bondade, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Que lindo, que presença maravilhosa dos céus. Irmãos, lemos um texto a qual foi escrito pelo médico Dr. Lucas, mas as palavras escritas foram do apóstolo Pedro. Ele olha para muitas das pessoas e diz: ei, porque as promessas são para vós. Meu Deus. Como é um culto da família, ele também diz para vossos filhos e filhas. Olha aí. Ele vai dizer: a promessa também a todos aqueles que você está clamando, todos aqueles que estão longe. A promessa é para todos. Mas o mentor desse versículo, o apóstolo Pedro, para ele ter essa convicção do Espírito Santo, para falar com essa ousadia, com essa autonomia, teve seus processos no Evangelho. Para que o Espírito Santo agisse no coração do apóstolo Pedro, para ele falar com essa convicção, dizer: ei, apontar de dedo para a multidão, dizer: ei, essa promessa é para vocês. Para ele ter a convicção de que ele estava dizendo: essa promessa é para os vossos filhos. Ele teria que conhecer a palavra, conhecer Cristo. Meu Deus, pode. Mas algo que me chama a atenção é que, se você for ver a biografia do apóstolo Pedro, Deus no início, Deus no chamado dele, por isso que ele fala: o Senhor é vosso Deus, quanto Ele vos chamar. Aleluia. É para todos que Ele chamar. A Bíblia Sagrada vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu estava olhando, analisando, Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos para portar esse Espírito Santo. Poucos são escolhidos para manter Ele dentro de si.
Aleluia. Se fosse para dar um tema para essa mensagem, seria: as ações do Espírito Santo causam inquietação. As ações do Espírito Santo, ela causa inquietação. Aleluia, Deus. Oh, para falar sério, aleluia. E a gente talvez chega na igreja dizendo: mas pastor, como que eu vou ter esse espírito para conduzir a minha vida? Como que eu vou gozar dessa promessa que o apóstolo Pedro está dizendo para todos? Como que eu vou, na minha vida, conseguir ter esse Espírito Santo, ter o batismo do Espírito Santo, ter uma vida segundo a vontade do Espírito Santo? É o que muitos vão se perguntar. Talvez hoje você chegue aqui na igreja: mas a minha vida está de cabeça para baixo, pastor, mas eu não consigo manter o Espírito Santo em mim, eu não consigo agradá-lo, Ele, para que Ele venha em mim, que eu desemboque o meu ministério, para que eu viva uma vida diante dEle. Não tem como. Talvez a tristeza, a angústia, não tem como. E nem eu vejo a biografia do apóstolo Pedro e vejo Jesus fazendo 5 perguntas para ele, diante de todo o ministério dele, até a morte e assunção de Jesus. A primeira pergunta que Jesus faz para o apóstolo Pedro: me empresta seu guarda. É a primeira pergunta. Aleluia. Para quem é conhecedor, em Lucas, no capítulo 5, Jesus estava sendo apertado pela multidão. Deus. A multidão apertava porque queria ouvir Jesus. E Jesus, ele acha uma oportunidade. Ele vê 2 barcos na beira da praia, junto ao lago de Genezaré. E ele acha uma oportunidade de falar com Pedro, mas pregando a palavra para a multidão. Ele chega diante de Pedro e diz: Pedro, me empresta seu barco. Aleluia, Deus. E Pedro empresta. Jesus fala: Pedro, afasta um pouco da terra esse barco, porque a minha voz tem que ecoar. Aleluia, Deus. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, nada peguei. Deus. Mas usa o barco. Sabe o que significa barco nesse contexto? Empresta teu ouvido. Ei, presta tua atenção nesse momento. Eu sei que você veio nessa noite para ouvir a palavra de Deus. E a primeira pergunta que Jesus está falando para você: me empresta a tua atenção para mim. Ei, para a glória, segue. Pedro emprestou atenção para Jesus. Ele emprestou o barco, emprestou o ouvido. E emprestar um barco, automaticamente ele teve que esperar para guardar o barco. E o que me chama a atenção é que Jesus termina a pregação, olha para Pedro: quem está triste, homem? Pesquei a noite toda, não peguei nada. Aleluia. Já tentou na direita do barco? Jesus, conheço de pesca, sei, aleluia, que o peixe só dá na madrugada, o dia já raiou, o sol está quente, não tem nem uma piavinha. Oh, Deus. Jesus, joga o barco. Ele vai dizer: tá bom, eu vou jogar segundo a tua palavra. Ei, palavra qual ele ouviu ao momento que ele prestou o ouvido para Cristo. A Bíblia diz que ele foi tão grande, a rede quase se rompeu de tanto peixe. Ele teve que chamar outros. E ele recebe uma lição de vida tão linda que Jesus olha para ele: Pedro, ei, a partir de hoje você não pesca mais peixe. A partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Esqueça mar, esqueça barco. A partir de hoje eu vou usar a tua palavra. Mas foi um chamado de Deus. E no chamado talvez a gente não entende. Quando alguém fala: você tem um chamado, você não entende. E Pedro, a princípio, não entendeu. Pedro não entende, porque no decorrer do ministério Jesus vai fazer mais algumas perguntas, mais alguns processos. E a segunda pergunta que Jesus faz para Pedro, ele já tinha recrutado Pedro, Pedro já estava andando com ele. Ele faz para Pedro: posso lavar teus pés, Pedro? Meu Deus. Essa é a segunda pergunta que Jesus faz para Pedro. E talvez você pergunta: Pedro deixou. Mas Pedro olhou para Jesus e disse: que nunca o Senhor lavará os meus pés. Meu Deus. Nunca eu vou deixar o Senhor se humilhar para lavar os meus pés. Não. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Só que Pedro já conhecia a palavra, já tinha intimidade com o Senhor. E disse assim: não me lava só os pés, Senhor, mas me lava por inteiro. Ele já começou a se converter, começou a ter convicção do que era Jesus Cristo. Eu
lavar o pé significa ter intimidade. Você ouve e você tem intimidade. A segunda lição que a gente vê nessa pergunta é você lavar o pé, é colocar a mão, é ter intimidade. Então Jesus está dizendo para mim, para você nessa noite: eu quero que você me ouça e quero que você busque intimidade para mim. Meu Deus. Esse é o processo. Começa aí o processo. E Pedro já começa a entender. Porque ele olha para a ação de Jesus e diz: não, eu quero intimidade no mundo inteiro. Glória a Deus. Eu não quero mais só o pé. E isso que Jesus uma vez chama a gente. Eu não quero mais só a quarta-feira. Eu quero vir terça, eu quero vir quinta, eu quero vir domingo. Eu quero estar com a vida voltada com Cristo. É isso que Cristo Ele quer com a gente. Glória a Deus. E Pedro aprendeu logo na segunda pergunta. Mas o processo continua para que ele tivesse aquela convicção a qual lemos o texto. E Jesus, ao decorrer da vida no ministério, faz mais uma pergunta: tu tem coragem, Pedro, de negar a si mesmo? Meu Deus. Ele fez mais essa pergunta: Pedro, tu tem coragem de negar a si mesmo? Esse negar a si mesmo significa negar as vontades do mundo, desapegar das coisas, das pessoas. Sabe o porquê que eu quero esse tema para a terceira pergunta? É que Jesus estava dizendo assim: ei, é necessário que o Filho de Deus sofra. É necessário, aleluia, que ele seja chicoteado. É necessário que ele passe por um processo. É necessário, aleluia, pelo tempo que eu vá. Pedro olha para ele e diz: não, o senhor não pode ir. Ele diz: para trás de mim, Satanás. Meu Deus. Sabe o que ele estava dizendo aí? Eu sei que a tua vontade, Pedro, era que eu estivesse do teu lado, até não ficar velhinho. Mas a tua vontade tem que, aleluia, cair por terra. Porque o que tem que prevalecer não é mais a vontade do homem. O que tem que prevalecer não é mais, aleluia, com suficiência, Pedro. O que tem que permanecer é a vontade de Deus. Então ele ensina Pedro, dizendo: Pedro, eu sei que o teu desejo era que tu ficasse, que eu ficasse contigo até o final. Mas Pedro tem que olhar as coisas de Deus, não as coisas dos homens. É o que ele fala. Se você ler Marcos 8, no verso 27, é o que ele fala. E isso ele mostra para a gente. Jesus mostra para Pedro. E a quarta pergunta, irmãos, que Jesus faz para o apóstolo Pedro: quem sou eu para você, Pedro? Quem sou eu para você, igreja? Quem sou eu para você? Meu Deus. Jesus pergunta para os discípulos: quem estão dizendo que sou eu para ir? E os discípulos vão dizer: uns diz que é Elias, outros diz que é profeta. E para tu, Pedro, quem eu sou? Eita Deus! É forte, Deus. Ele vai dizer: tu para mim é Cristo, Oh, meu Deus. Filho do Deus vivo. Aleluia, Deus. Sabe, quando começa a desenvolver o ministério, começa a desenvolver o processo. Os discípulos, alguns estavam dizendo: tu para mim é um profeta. E o que é que significa ser um profeta? E o que muita gente procura hoje em dia não é um Cristo, Filho do Deus vivo. Muita gente procura profeta. Muita gente procura revelação. Muita gente está dizendo: tu é Elias. Tu é quem faz milagres milagrosos. Tu é um mago, Jesus. E é que muita gente está dizendo, está pensando hoje. Não olha para Jesus com esses olhos. Mas Jesus está à procura de Pedro nessa noite. Jesus está dizendo: ei, para quem eu sou para ti? E no momento que Pedro responde, ele diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Meu Deus. Cristo, Jesus olha para ele e diz: ei, não foi a carne que te revelasse isso, mas foi o Espírito de Deus. Oh, você vê que o governo do Espírito começa a trabalhar no coração do apóstolo Pedro. Começa a ser visível o Espírito Santo na vida do apóstolo. Eita glória. Ei, a partir do momento que a gente olha com os olhos espirituais, os carnais mais não consegue ter força. Deus. Eita Deus, essa pergunta começa a ecoar no coração do apóstolo Pedro. E a quinta pergunta e última: tu me amas? Olha aí. Meu Deus. Para chegar a esse tu me amas, teve algum processo, irmãos.
Poderoso Deus. O processo para chegar nesse tu me amas foi Jesus caminhar com Pedro. E ele dizer: ei, está chegando o tempo que eu vou, mas vocês não podem ir comigo. Pedro diz assim: mas se eu pudesse, Senhor, eu morreria por ti. E Jesus olha para ele assim: antes que amanhecer o dia, você vai me negar 3 vezes. Meu Deus. Pastor, mas eu não estou entendendo. O cara já estava tendo visão do Espírito Santo. O cara já estava cheio de Deus. Ele estava vendo revelação dos céus. E no momento ele fraquejou, dizendo que... Jesus olhando para ele, dizendo que negaria 3 vezes. E ele nega 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí Jesus vai à cruz, sobe, é ressuscitado ao 3º dia. Ele tem que ficar um tempo de ascensão na terra ainda para ter esse encontro com o abençoado do Pedro. Meu Deus. Meu Deus. Pedro, ele fica triste porque ele passou por essa situação. Pedro fica triste porque Jesus morreu. Pedro, ele se entristece e diz: agora eu vou voltar a pescar. Ele se esquece do chamado. Deus. Ele esquece que Deus tinha chamado ele. Ei, pelo processo apenas de dificuldade, ele larga Jesus. Pelo processo de tristeza na vida, pelo processo de saúde, talvez, eu não sei o que Deus está querendo falar, mas ele larga Jesus. Alaia, sete, anda lá. A sua Bíblia diz que ele pega alguns discípulos e volta a pescar. Deus. Ele vai pescar, nada pega, amanhece o dia. Ele começa, para quem conhece a história sabe que ele tira a roupa, ele tira a roupa, fica sem roupa, fica nu, a Bíblia diz que fica nu. E aí, na beira da praia, alguém com a mesma pergunta: tens alguma coisa aí para comer? Não peguemos nada. Meu Deus. Então lança a rede. Lança a rede. A Bíblia diz que eles pegam 153 peixes, tudo do mesmo porte, tudo do mesmo tamanho. Meu. João, que era o mais querido, que deitava no colo do Senhor, dizia: isso aí é milagre. Meu Deus. Se o homem comum não faz, Pedro é milagre, é ele. É ele, tem que ser ele. Pedro se apavora. Ele como ele. É Jesus, Pedro. A Bíblia diz que Pedro pula fora do quarto. Meu Deus. Pedro sai fora. Aí tu pensa: será que Pedro foi correndo atrás de Jesus? Não, a Bíblia diz que o barco continuou. E o interessante é que Pedro é obrigado a ir para a praia, porque mais na dentro ele não conseguia. Ele era homem, ser humano, ele já tinha andado uma vez sobre o mar, mas já tinha afundado. Meu Deus. Diz que ele chega lá, Jesus tinha peixe, pão preparado. Meu Deus. Tinha um milagre preparado. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu só estou introduzindo a mensagem ainda. O interessante é que Jesus olha para Pedro fixamente e faz essa pergunta: tu me amas? Amo, Senhor. Mais uma pergunta de novo: tu me amas, Senhor? Tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Na terceira pergunta, Jesus quebra toda o orgulho de Pedro. Tu me amas, Pedro? Tu sabes. Meu Deus. Esse tu sabes. Ele estava dizendo: eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me ensinou grandes coisas diante do que eu vivi contigo. Eu sei que eu falhei, eu sei que o Senhor falou que eu ia negar quando eu disse que eu ia morrer por ti. Eu sei. Esse tu sabes quebrou toda a força que Pedro tinha. Deus. E Jesus, ele faz isso. Quando a gente não quer ter um compromisso fiel com ele, ele vai trabalhando, ele vai perguntando. Todo dia ele pergunta para ti. Talvez ele não use a boca do pastor ou do obreiro, mas no teu coração te pergunta: não fui eu que te chamei? Não fui eu que disse que não era para pescar mais peixe? Ei, não fui eu que disse que para ter parte comigo era precisar ter uma intimidade? Não fui eu. Glória a Deus. Alaia, sério, que era uma palavra sua. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e no versículo 11, 10,
enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto o Senhor Jesus ele subia, eis que 2 anjos com vestes brancas se puseram do lado deles e disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse é o mesmo Jesus que dentre vós foi levado para os céus, há de vir da mesma maneira que viste subir. A Bíblia diz que estava no Monte das Oliveiras. Quando Jesus ele sobe aos céus, some diante das nuvens, eles ficam olhando, esperando, parado por um tempo, parado olhando. Jesus já tinha ido. Eu não sei quantas horas eles ficam ali, mas é necessário descer 2 anjos do céu para dizer para eles: por que você está olhando para cima? Ei, ele foi aos céus, mas ele vai retornar. É Deus da glória. Aí o Espírito Santo dá um choque no coração de Pedro. Ele lembra, e a ação do Espírito Santo não deixa ele mais quieto. Começa a ter uma inquietação dentro dele. Ele começa a lembrar: Jesus disse que é os céus, mas ia mandar um Espírito Consolador. Jesus ia subir, mas ia mandar um Espírito. A Bíblia diz que ele reúne as mulheres, ele começa a orar, começa a clamar. Eles começam a falar que ia acontecer um momento que ia ter o Espírito Santo que ia batizar, que ia descer dos céus. Eles reúnem 500 pessoas. É Deus. Para orar em prol do batismo, para orar em prol do dia de Pentecostes. Começa a se passar o tempo, um pouco de gente começa a desistir no primeiro, no segundo, no terceiro, e assim vai. A Bíblia diz que de 500 fica apenas 120. Deus. 120 busca. Talvez você está aqui e se pergunta: mas fulano saiu, aleluia. Por que eu disse no início da mensagem que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? De 500, só 380 não queriam nada com Cristo. 380 não tinha passado talvez o que Pedro passou. 380 talvez não tinha pergunta, aquela intimidade. Pedro olha e diz: ei, nós estamos em 11. Jesus disse que era para ser 12 apóstolos. Vamos perguntar aqui diante de todos esses discípulos que estão aqui: quem da Deus do início? Quem da Deus do início viu Jesus fazer todos os milagres, viu as perguntas de Jesus? Eles disseram: tem José e Matias. Meu Deus. A Bíblia diz que eles não só escolhem Matias, porque Matias era um anônimo. E Deus está falando no meu coração que Deus está à procura de anônimo dentro da casa do Senhor. E Deus está à procura daquele que faz, aleluia, por amor a Deus, não faz para se aparecer, não faz, aleluia, para querer chegar em lugar nenhum. Deus está à procura de pessoas que está desde o princípio, independentemente do que passou, do que luta que foi passado, do que tristeza, do que doença, do que enfermidade passou, que está ali ainda. Tinha 11, mas tinha um monte de discípulos, cerca de 70, se não me falha a memória, que estavam esperando uma oportunidade para dizer assim: eu quero ser discípulo. É Deus. Eu quero ser apóstolo de Cristo. Aleluia. Fica 120, e a Bíblia no Atos capítulo 2. E tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordamente no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento, e uma rajada de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhe apareceram línguas repartidas como de fogo, e repousaram sobre cada um deles. Eita Jesus! O Espírito Santo desceu, irmãos. Ele desceu nesse dia em Atos 2. E ele desceu para fazer a diferença. Ele desceu para, aleluia, inquietar a igreja. Ele desceu, aleluia, para que a gente viva uma vida direcionada a Ele. Para que a gente viva uma vida conduzida a Ele. E o interessante é que, se a gente for começar a ler Atos, no Atos capítulo 1, aleluia, ele tem essa busca pelo Espírito Santo. E quem Jesus chama tem que ter essa busca, tem que ter essa chama.
Se eu preciso do Espírito Santo, eu quero ser conduzido por Ele. A partir de hoje eu não quero mais ter uma vida comum. Meu Deus. E no Atos capítulo 2 tem a descida, tem a redenção. A Bíblia diz que muitos estavam vendo aquele alvoroço e dizer que estão tudo embriagados, estão cheios de vinho. Mas Atos 2, no versículo 14 diz: mas Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: homens da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, seja isso conhecido, escutai as minhas palavras, porque esses não estão embriagados, Deus. como imaginais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi falado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos homens e jovens terão visões, e os vossos homens mais velhos sonharão sonhos. Aleluia. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naquele dia. Em Atos capítulo 2, Pedro ele olha para a situação, olha para todos aqueles homens, e o que nós limos no capítulo 2, no versículo 39, ele estava dizendo para todos, porque toda essa promessa é para todos nós. A promessa do Espírito Santo não é só para esses 120. A promessa é para todos, é para todos, é para todos. Então, porque o Cristo vivo veio à terra, foi rejeitado. Vocês massacraram ele, mas ele mesmo assim veio para todos. E o que impactou isso foi ele dizer assim, sabe, todos eles, irmãos, creram. A Bíblia diz que 3.000 pessoas creram na doutrina dos apóstolos. Eles se converteram nesse dia. E o que me chama a atenção é que o Espírito Santo, nesses 3.000 homens e mais 120, começa a trabalhar de uma forma tão grande que era vista. E no versículo 44 diz que todos criam e estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. No Atos capítulo 2, quem era pobre não ficava mais pobre, porque um tinha mais, ele repartia com o outro. Deus da glória. A compaixão no coração dele era tão grande, que o agir do Espírito Santo começou a mover. O Espírito Santo começou a inquietar. Quem tinha não ficava conformado com quem não tinha. Ele diz, não, eu vou ajudar, eu vou repartir. E o Espírito Santo começa a mover, aleluia, de uma forma sobrenatural. Ele diz que não faltava nada a ninguém, não tinha necessidade de nada, porque eles se ajudavam, porque o Espírito habitava neles, eles clamaram, eles buscaram, o Espírito Santo agiu na vida deles. Em Atos capítulo 3, se a gente for olhar, Deus começa a usar eles em cura. A Bíblia diz que Pedro e João subindo ao templo na hora nona, eles encontram um paralítico de nascença dentro do ventre da sua mãe. Esse paralítico pede uma esmola. Ele diz, ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Ei, o milagre começa a acontecer por intermédio do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo começa a ser movida diante daqueles homens. A Bíblia diz que o paralítico, Pedro pega ele pela mão e diz, ei, levanta e anda. Ei, o que eu tenho eu te dou, a virtude do Espírito, a graça do Espírito, a unção que o Espírito tem sobre mim, eu te dou agora. E a Bíblia diz que muitos sinais, muitas maravilhas foram feitas. Eita Jesus! E no capítulo número 4 de Atos, o Espírito Santo ele continuava convencendo. Mas quando estava convencendo, sempre temos algumas retaliações. E é comum. A obra estava crescendo, o ministério estava crescendo, o impacto deles estava crescendo. Oh, glória a Deus. Já estavam convertidos, nada mais tirava o foco. Glória a Deus. Não tinha fofoca, não tinha palavra contrária, nada atingia. Nem mesmo as palavras daqueles que se levantaram com retaliação.
A Bíblia diz que Herodes e Pôncio Pilatos se levantaram contra eles. Prenderam eles numa noite. E perguntaram: ei, por que vocês estão fazendo essas coisas? Deus. Ele disse: eu estou fazendo porque Cristo Jesus veio à terra, vocês crucificaram ele. Aleluia, ele prometeu o Espírito Santo, nós estamos cheios. Ninguém vai calar mais a igreja. Ninguém vai calar mais nós, ninguém mais cala. A Bíblia diz que Herodes olha para Pilatos e aqueles líderes além de dizer: o que vamos fazer? Não tem como calar a boca desses homens. Vamos dar um susto neles. Vamos assustar eles agora. A Bíblia diz que eles assustam vocês. Para de pegar sobre esse Cristo aí, senão nós vamos prender vocês. Nós vamos fazer o que nós fizemos com ele. Pedro, com toda a coragem, já disse: pode fazer, porque eu não vou parar de pregar a palavra. Não, o que está em mim queima agora. O Espírito que está em mim queima agora. Meu Deus. Eita, Jesus. E ninguém parava a igreja. Ninguém parava o Espírito Santo. O que Jesus falou para Pedro, ei, não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Ele olha para Pedro e diz: ei, Pedro, agora tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro estava fazendo conforme Cristo havia falado para ele. Ei, a promessa de Deus estava se cumprindo na vida de Pedro. Deus. Mas o que me chama a atenção, se você for olhar esse texto dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem disse que o inferno ia se levantar contra a igreja? Eita, Deus da glória. Aonde está escrito isso? Você não entendeu. Ele está dizendo que as portas, as defesas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É sinal que a igreja estava armada, e a arma é o Espírito Santo. Tem gente que usa esse versículo ao contrário, dizendo: não, continua orando, a luta está vindo, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não, é o contrário, o ataque da igreja está vindo. A igreja tem que continuar atacando, porque o inferno não vai resistir, a maldição não vai resistir, a macumbaria não vai resistir. Não tem palavra contrária que resista. Uma igreja que tem intimidade, uma igreja que tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Eita Deus. Mas em Atos, capítulo número 5, a igreja forte, avivada, já com seu tempo preparado, já estavam fazendo culto. Essas ações, a Bíblia diz que José tinha um grande terreno. Esse mesmo José, que era para ser apóstolo, ele vende. Diz: eu vou repartir, porque o Espírito está sobre mim. Eita Deus. Só que aí vem aquele que vem na casa do Senhor por conveniência. Atos capítulo número 5. Mas um certo homem chamado Ananias e a sua esposa Safira vendeu a sua propriedade. Eles tinham feito um voto com Deus, irmãos. Eles tinham prometido algo para Deus. Não, eu vou cumprir se Deus fizer tal coisa. Fez na vida de José. José vendeu seu terreno e deu a parte dele, mas está sendo abençoado. Aí vem Ananias e Safira e diz: vamos fazer a mesma coisa. Vamos vender nossa parte também e vamos levar lá para Pedro. Só que o olho cresceu, irmãos. Meu Deus. Aí vem a atitude de Ananias querendo usar o Espírito Santo. Porque quem estava motivando a fazer essas coisas era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava motivando a vender propriedade. O Espírito Santo estava motivando a fazer todas essas coisas. Aí vem Ananias e Safira e diz: não, eu vou usar o Espírito Santo. Eu vou usar ele, irmãos. Porque agora eu tenho um subterfúgio de ganhar dinheiro usando o que os apóstolos estão fazendo. E isso é comum, irmãos. É comum. É comum acontecer. É comum você vir aqui e dizer: se Deus abrir a porta, eu vou ser fiel dizimista. É comum você dizer: se o Senhor me dá um filho, eu vou criar ele na casa do Senhor. É comum, irmãos. É comum. Meu Deus. Aí chega esse processo. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 5: e reteve parte do valor, sabendo também que a esposa, trazendo um certo da parte, colocou aos pés do apóstolo, dos apóstolos. Mas Pedro, aleluia, que tinha discernimento, disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse por o Espírito Santo e retesse parte do valor da terra? Sabe, o que me dói
é que, olha só o que o apóstolo Pedro fala. Ele olha para Ananias e diz: ei, tu deixaste Satanás falar mais alto. Tu deixaste Satanás entrar no teu coração. Deixaste o diabo mudar o teu pensamento. E o diabo, ele teve o poder de mudar o pensamento de Ananias. Ele teve o poder de mudar, sim. Mas olha só a diferença. Quando Jesus falou para Pedro lá atrás, para trás de mim, Satanás, Pedro ficou quietinho. Pedro se converteu. Sabe? Ele sabia que lá atrás ele tinha sido usado pelo cão. Deus. E agora ele diz: ele está sendo usado pelo cão também. Porque, Ananias, deixasse Satanás mudar os teus pensamentos e tentasse mentir para o Espírito Santo. Agora vem. Olha o que Pedro fala para ele: guardasse o valor da parte da terra, guardando-a, não ficando para ti, após ser vendida, não estava no teu próprio poder. Porque concebesse essas coisas ao teu coração? Tu não mentisse a homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, entregou o seu espírito, e veio um grande temor sobre todos os que ouviam essas coisas. Ananias caiu morto, irmãos. Isso é tempo da graça, Novo Testamento. Agora você diz que Deus não mata? Ei, eu não sou ninguém, irmãos, para julgar o que aconteceu com esses cantores famosos aí. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Um dia eu disse aqui, a gente ouviu nas reportagens que as pessoas ganharam o dom na igreja. Ei, irmãos, Deus ele te deu o dom para louvar, não foi por carreira. Meu Deus. Deus ele te deu o dom para pregar, não foi para persuadir ninguém com política. Deus. Ei, Deus ele te deu o dom, aleluia, para o abraço. Não foi para abraçar ninguém que não seja sua esposa. Ei, Deus ele deu, aleluia, oh glória, é dele. O dom da venda quem deu para Ananias não foi o homem, foi o próprio Espírito Santo. Deus. É o culto da família, irmãos. Pensa comigo. Eu não sei, irmãos, eu não sou ninguém para julgar ninguém, mas eu imagino a mãe dessa cantora. Ela apresentou a filha da igreja. É para Deus, é Deus, Jesus. Meu Deus da glória. Agora você acha que Jesus não está matando, que Deus não está matando? Aleluia. Alabaço, que decalava sério. A Bíblia diz que ele caiu durinho. Veio os moços carregados para fora e sepultaram. Vem a sua esposa, Safira atrás. Pedro olha para ela e diz: ei. E houve um intervalo de 3 horas. Entrou sua esposa e não sabia do acontecido. E Pedro disse: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? E ela disse: vendi por tanto. Mentindo, né? Então Pedro lhe disse: porque pusesses em acordo em tentar o Espírito do Senhor, e eis que os pés do que sepultaram o teu marido estão à porta, e carregando a ti, ela imediatamente caiu em seus pés e rendeu-se ao Espírito. E estando ali um jovem, chamaram, acharam ela morta e levaram e sepultaram junto com o seu marido. Pastor, eu não entendi. Porque pusesse em seu coração acordar com a mentira do seu esposo. Abraço que decalava Deus. Deus está dizendo assim, irmãos. Ei, independentemente da situação, a salvação é individual. Paulo vai dizer: não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Sabe o que Cristo está dizendo aí? Não seja iníquo. Não abrace o pecado. Não passe a mão. Não entre dizendo: mas aquilo não tem nada a ver. Isso é bem comum. Jesus está vendo. Eu não posso ver. Talvez eu não esteja com todo mundo ao mesmo tempo, mas Cristo vê.
Pedro não viu o que Ananias e Safira fizeram. Mas nesse momento, Cristo viu, revelou a ele. Por abraço, que decalabação. Eita, gente. Aí tu pode pensar, o Espírito Santo foi enganado. A ação da igreja parou. Ao pensamento de alguns foi, pessoal, o Espírito Santo está matando, está fazendo que nem Deus no Antigo Testamento. A ação dele de amor, de ser paracleto, conselheiro, parou. Não é mais um Espírito que ajuda, é um Espírito que também exorta. Sabe, começou a embrotar no coração deles. Mas em Atos capítulo 9, pulando, irmãos, porque o tempo é curto. Para você entender, esse Ananias era um servo infiel. A Bíblia fala de 3 para a gente entender. Tem o Ananias infiel, tem o profeta e tem o sacerdote. Tem muita gente que não explica porque pensa como é que ele ressuscita no morto. Não é o mesmo. No capítulo 9, a Bíblia diz que tem um homem chamado Saulo Tarso. E o agir do Espírito Santo estava sendo afogado. O próprio Saulo de Tarso estava pegando e matando os cristãos. Estava dizendo, ei, agora os cristãos estão morrendo pela mão desse homem. O que fazer? A Bíblia diz que Jesus, ele olha no caminho de Damasco, tem um encontro com Saulo de Tarso e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele cai com o rosto no pó, fica cego. E vai para a casa de um homem chamado Judas e fica lá. Aí o próprio Deus, ele vai à casa de um homem chamado Ananias. Não entendeu? Não entendeu? Deus olha para Ananias, o profeta dizendo, Ananias, vai numa rua chamada direita, na casa de um homem Judas, lá tem um homem chamado Saulo, que a partir da tua oração vai ser chamado Paulo. Eu escolhi, eu chamei, aleluia, para pregar a palavra aos gentios. Porque, se for entender um pouquinho da história de Pedro, ele ficou com um pouco de não digo raiva, mas ficou sentido com os gentios, porque na pregação dele ele dizia assim, ei, foi Herodes, Pilatos, gentios, que eram os romanos na época, que crucificaram meu Jesus. Então Pedro tinha esse negócio no coração dele. E aí Deus olhou assim, aí eu tenho que levantar alguém para pregar para os gentios. Deus é fiel, Jesus é fiel. Glória. Aí ele olha e diz, vai lá, Ananias, vai lá orar para esse homem chamado Saulo. Vai lá. O que tu tira de reflexão desses dois Ananias? Irmãos, pode ter se levantado um Ananias para parar o Espírito Santo, mas Deus, ele levanta outra Ananias para orar e revelar os seus, aleluia, para que a obra do Espírito Santo não pare. Eita glória! Tu não entendeu, Deus, aleluia, olha para ti nessa noite e diz, ei, pode se levantar alguém para tentar parar uma história, o teu chamado, mas lá na frente eu levantar alguém, aleluia, do mesmo nome, aleluia, para dizer que eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu vou mudar, eu vou restaurar. Então as ações do Espírito Santo nos causam inquietação, ela tem que causar. A gente olha para a ação dele, de Atos 1 até o 9. Eu nem vou falar das viagens do apóstolo Paulo, não, é só até aqui, irmãos. Para a gente olhar para a nossa vida e dizer, ei, o que Pedro passou para adquirir o Espírito, agora o que ele está passando para que, aleluia, para que ele tivesse uma vida guiada com o Espírito.